Olá pessoal, tudo bom? Aqui Márcio Gonçalves da Cria Valor, começando mais um café da manhã com gestão. Como é que estão as coisas? Deixa eu ver se eu estou na conta certa, que eu sempre erro aqui, né? Olha lá o Rodrigão, coisa boa. Maravilha. Hoje um dia quente aqui no sul, 12 graus. Depois da semana passada que foi uma loucura. Estamos bem. Vamos lá, vamos tirar um pouco esse ar-condicionado aqui da frente. E aí, como é que estão as coisas? Hoje eu vou retomar algumas questões. Opa, saí daqui. Algumas questões que a gente conversou na semana passada. Então, primeiro, agradecer a confiança aí dos clientes, a dedicação, né, no sentido de disseminar os conhecimentos ligados à gestão, né? A gente está conseguindo realmente engajar mais gente aí. A mentoria é um produto empocotado aí da gestão que a gente já vem aplicando, muito interessante. Então, agradecer a confiança aí dos mentorados aí que a gente consiga realmente criar valor, né? Então, hoje a gente, terça-feira, ainda dá tempo de planejar. Esse é um assunto, uma retórica nossa, né? Planejamento, disciplina, né? Senso de urgência e rotinas, né? Ter rotinas, ter procedimentos, ter mapeado e procedimentado o que deve ser feito nos diversos níveis da organização. Então a gente percebe também essa questão de olhar a empresa de forma mais homogênea, mais horizontal, mas sem dúvida a gente segue com o modelo mental de níveis, né? A gente tem um nível estratégico, que vai pensar o negócio no seu médio, longo prazo, basicamente vai pensar fora da casinha, né? Vai pensar para fora e não tão para dentro, não tão para a rotina, não tão para o negócio em si, no sentido dos seus movimentos rotineiros, né? Vai pensar para onde é que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer para manter o negócio crescendo, né? Se desenvolvendo. Já no nível gerencial, no tático gerencial, fazer acontecer aquilo que foi planejado, né? Dar suporte para a operação, educar, treinar para que aquilo se mantenha e melhore, né? E no nível operacional, aí sim cumprir o padrão, né? Fazer acontecer os resultados que foram planejados e a educação que foi passada através das lideranças, né? Então esse é um ponto importante. Então falamos de planejamento, né? Então planejar, ter meta, né? E medir essa performance é fundamental, né? É o modelo mental de todos da organização. Disciplina, né? Essa a gente percebe que é uma das grandes dificuldades, né? Ter disciplina, estar alinhado nas questões do negócio e controlar, né? Então ter disciplina para fazer o que foi planejado, ter disciplina para corrigir, né? Controlar e corrigir aquilo que fugiu do controle ou que está indo para um direcionamento que não era aquilo que foi planejado. Senso de urgência, então a gente vê muitos movimentos aí com muitas vezes não alinhado à criação de valor, né? Então assim, pensar, planejar de novo, criticar, ser crítico, né? No sentido das ações. A gente tem feito algumas reuniões de planejamento semanal da rotina e acompanhado a preparação das pessoas para essas reuniões semanais, e muitas vezes a gente percebe uma perda do foco, né? A pessoa fica, eu estou fazendo tais movimentações aqui, tá, mas isso aí cria valor, isso aí está alinhado com o que deve ser realmente feito, né? Para no curto e no médio e longo prazo a gente conseguir seguirmos vivos, né? Seguirmos operando. E aí de novo a gente volta a falar de resultado. Não tem como falar de resultado sem falar de vender, né? De fazer venda, de faturar. Então vender, criar uma estrutura focada para resultados
e aqui fica uma dica, né? Quebrar um pouco esse paradigma do faturamento, né? A gente quer faturar e aí esquece do resultado do faturamento, ou seja, quanto sobra, né? E qual é o esforço, qual é o custo que eu tenho que despender para conseguir um faturamento melhor, né? Será que eu reduzir a minha intensidade em vendas não me deixa um resultado melhor, né? E muitas vezes a gente percebe que sim, que um menor esforço, né? Um menor gasto de energia aí, que envolve muitas vezes recurso financeiro, acaba comendo esse esforço, né? E a gente já faz uma analogia, né? Nesse mês, início de setembro, início do plantio, início dos principais cultivos, né, do agronegócio brasileiro, quebrar de novo um pouco esse paradigma, né, de pensar só nos negócios, né, de modo geral a gente fala em faturamento e no agronegócio a gente fala em produção, né, então só se pensa em aumentar a produção por hectare, aumentar a produção, tá, mas a pergunta que fica é a que custo, né? Já entrou aí o pessoal da Cerealiza, bom dia, Rodrigão aí, equipe, muito bom, mas então a que custo, né? Então, até agradecer o pessoal de Juí lá e região, que na semana passada a gente fez um curso online, né? A gente está se reinventando, aí o curso que era para ser presencial lá na Unijuí acabou sendo digital, né? Via aplicativos digitais, aí foi um desafio interessante, mas deu tudo certo, né? Então a gente falou sobre gestão no agronegócio, né? Gestão na área digital, lavoura sem complicação, né? Gestão sem complicação. Então foi bem interessante, o pessoal, a princípio a avaliação foi muito boa, a gente vai repetir a dose, mas é isso. Então nesse momento a gente tem que buscar alternativas para incrementar resultado e muitas vezes quebrar esse paradigma, né, do faturamento a todo custo e pensar em resultado, em margem de contribuição, em rentabilidade, né, para a gente conseguir seguir em frente com saúde, né? E muitas vezes a gestão ajuda nisso, né? E dá a diretriz, dá o foco para a gente conseguir fazer o que realmente é importante e cria valor para as pessoas e para o negócio, ter saúde financeira e ser mais longevo, né? Então, voltando à questão tão pertinente agora, a questão do início da atividade de plantio, então a provocação aqui é essa, né? Então, não é que parem, né? Mas assim, tenham outros indicadores, né? Porque o que mais a gente percebe é essa busca, né? Esse desejo de se fazer. O ano passado eu colhi 45 sacos de soja por hectare, esse ano eu quero plantar e colher 50, 55, 60. Né? Então tem benchmarks aí que referências no segmento, que o Fernandão aí, grande consultor e músico, nos acompanhando aí de manhã cedo. Então pense na rentabilidade, pense no retorno sobre o investimento, pense no quanto cada movimento desses deixa, né? Então um exemplo clássico que a gente usa nos cursos e usa aqui é o seguinte, eu vinha produzindo 45 sacos de soja, né, por hectare com custo de, sei lá, 40, né, não sobra 5, né, tá apertado, mas sobra. Então eu vou investir aqui em tecnologia, vou comprar isso, vou comprar aquilo, né, de insumos para melhorar minha performance e vou colher 65, tá, mas o meu custo foi a 60. Mas tá dando ainda o mesmo resultado. Bom, mas tu tá dispondo a mais risco, tu tá mais alavancado, né? Qual foi o custo para chegar nesse patamar de produtividade de 65 sacos, né? Qual foi o custo incremental e se ele é interessante, né? Então essas questões. Então pensa isso. Então se eu vou aumentar a minha produtividade, o quanto a mais vai me sobrar, né? Então se me sobrava 5 sacos, tem que sobrar 8, tem que sobrar o dobro, 10 sacos. Porque senão eu vou estar me expondo a risco e o agronegócio tem essas questões, né? A gente faz uma ótima gestão e aí vem uma chuva de granizo, aí vem uma seca ou vem uma enchente e a gente tem que estar precavido para isso, tá? Então a gente falou em planejamento, falou em rotinas, disciplina, senso de urgência, né? A questão de vendas, que é importantíssimo,
né, ainda mais nesse momento. Então, achar algumas oportunidades de venda, e aí, né, como a gente passa aqui por questões de diversos segmentos, né, então falar em venda no varejo, falar em venda na indústria é muito mais tangível, né, mas quando a gente fala na cadeia primária do agronegócio, falar em vendas é falar na precificação da commodity, é pensar no momento certo de tomar a decisão de vender, né? A gente vê aí alguns contratos já rompendo a barreira dos R$110 em soja, que era algo até então não tão imaginado, né? Então a gente volta aqui a questão de cada um conseguir olhar para dentro da sua atividade e ver, parar um pouco esse modelo mental que a gente trabalha muito com os produtores, né? De tentar cada vez, óbvio que a gente quer tentar cada vez melhores tomadas de decisão na hora de vender, mas ter a consciência do custo da atividade, ou seja, quanto me custa cada saca produzida, quanto me custa o custo por hectare, né? E aí sim poder tomar a decisão se eu vou arriscar esperar o preço do meu produto, né, da minha commodity melhorar, ou se eu tenho que em determinado momento tomar ações estratégicas para mitigar alguns riscos de insolvência ali na frente, ou usar esse preço melhor para ter caixa e conseguir repactuar dívidas, compromissos assumidos que estão impactando no custo da minha lavoura, no custo do meu negócio. Então gerar indicadores, né? Gerar evidências, ter gestão é fundamental, né? A gente vai ficar, essa é uma retórica nossa e é muito importante. O que mais a gente falou? Veio à tônica a questão da LGPD, né? Essa evidência aí agora que, né, o que teria um prazo maior, parece que vão dar um prazo de novo maior, vão dilatar um pouco o prazo de novo. E quando a gente começa a estudar a LGPD, a gente volta a pensar nas boas práticas de governança, a gente volta a pensar na questão dos tão famosos lá, né, quem tem a cultura, segue lá o professor Falcone, e eu recomendo que sigam no Instagram, ele começou a postar dicas muito importantes, né, responder questões pertinentes aí aos negócios, às pessoas. Então sigam o Falcone, baita referência, baita professor, só tenho a agradecer a ele. Mas assim, a LGPD, para quem tem gestão, para quem tem processo, para quem tem, né, os famosos POPs, né, procedimentos operacionais padrão, e conseguir amarrar todo esse arcabouço de gerencial com as exigências legais da LGPD, vão conseguir de forma mais fácil e mais rápida atender a legislação, né? Então, de forma resumida, a gente percebe que a LGPD vem com exigências, principalmente com proteção a dados de clientes, né? E a gente tem que pensar clientes de uma forma mais ampla, né? Não só o cliente final, mas os fornecedores, os parceiros, que a gente tem dados relevantes dessas pessoas, né? E criar evidências, né? Ou seja, criar documentos, procedimentos para mitigar riscos de eventualmente alguém nos pedir, né, algum documento, né? Quando a gente fala evidências, documentos, né? Para dizer que, por exemplo, estão usando o meu CPF, e a informação do time que eu torço, a religião que eu tenho, a minha opção sexual, enfim, essas informações sensíveis, né, que acabam impactando. A gente veio a falar de LGPD porque, ao fim e ao cabo, acaba impactando na saúde financeira dos negócios, né? Então, esse viés acaba, se a gente não estiver bem organizado, bem documentado, acaba impactando no resultado, e aí, em vez de criar valor, a gente queima valor, a gente destrói valor. Tá? Então, de novo, né, reforçar que gestão da governança tem muito a ver com o LGPD, né? Então, cada vez mais a gente vai ver aí projetos buscando criar procedimentos, evidências, formalizações para se enquadrar na LGPD. Quem já tiver isso mapeado e feito vai estar um passo à frente.
E aí, para finalizar hoje, são 15 para as 8, tem uma turma boa aqui acompanhando, agradecer a audiência, o Amir, pessoal lá de Juí, né, muito legal, aí ó, pessoal de Joia aí entrando, que maravilha. Então agradecer que na semana passada a gente teve, como eu já falei, um curso que era para ser presencial, um curso de 8 horas, onde a gente estava falando sobre a gestão sem complicação, né, a lavoura na área digital. Foi um curso interessante, um curso EAD, então algumas dinâmicas a gente teve que reinventá-las aqui para conseguir fazer remotamente. O pessoal, de modo geral, gostou. Então agradecer o pessoal do lado da Unijuí, a Denise, a Grace e a Jerusa, que fizeram de tudo para o projeto ser bem sucedido, e acredito que novas turmas, novas oportunidades vão surgir. Agradecer aos alunos também, né, que a gente, por mais que eles agradeçam a oportunidade de aprender, mas no fundo é o professor, é o instrutor aqui que acaba aprendendo mais e mais com as experiências, com os depoimentos e com as dúvidas, né, que fazem a gente correr atrás de conhecimento. E agradecer duas pessoas em especial, a Vanessa, a esposa do Gustavo Carrigonde, e essa é mais uma dica, assim, sigam lá o Resumo Cast, é um podcast de resumos de livros para empreendedores, então sigam lá, é bem interessante. O Gustavo Carrigonde e a Vanessa moram em Dubai e tem esse projeto paralelo aí de gerar informações e trazer autores, consultores, né, pessoas aí da área de mercado para falar de livros relevantes. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a atenção, vamos mantendo contato e reforçar, né, e que a gente, nas últimas semanas aí, a gente tem aumentado o número de mentorados, né, então foi muito bem acertada pela equipe que é a sugestão de a gente criar mentorias, né, ou seja, trabalhar não só os negócios de uma forma consolidada com equipes, né, que vão trabalhar os problemas das empresas, mas fundamentalmente trabalhar as pessoas, né, trabalhar aí a Giovana acordando cedo, coisa boa. Então, trabalhar as pessoas, né, trabalhar muitas vezes, como a gente sempre fala, as pessoas são um fator determinante, as pessoas são um fator determinante dos resultados dos negócios. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas melhores capacitadas, pessoas que têm uma visão mais lúcida do papel delas dentro do sistema de gestão e dentro do negócio, né, a gente consegue alinhar ou direcionar ela para aquilo que realmente é o propósito dela, ou está alinhado aos objetivos dela. Então, agradecer a confiança dos clientes, aí, dos parceiros, e dizer que temos que seguir em frente, não tem alternativa, né? Tá bom, turma? 10 para as 8, terça-feira, meia fria aqui em Porto Alegre. Mas contem com a gente, um forte abraço, estamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Boa terça.